CEIP, Casa Espírita Ilha de Paquetá, trazendo conhecimento através do decodificador Allan Kardec, consolando corações, mostrando o caminho do aprimoramento moral, despertando o espírito imortal em cada um de nós através da doutrina espírita, concedendo o pão do espírito que nos fortalece, dando sentido à vida. Boa noite a todos. Mais uma quarta-feira de estudo. Estamos estudando o Livro dos Espíritos, tema a tema. E como fazemos sempre, vamos fazer uma precezinha curta. Que Jesus, nosso Mestre, que os amigos do plano espiritual estejam sempre conosco, que nós possamos desenvolver esse trabalho sempre com a intuição do plano superior, que nosso irmão que apresentará o estudo seja intuído, conduzido e que ele tenha a espiritualidade sempre a seu lado. Que todas as palavras cheguem à sua boca de maneira clara e objetiva, para que nós possamos entender cada um ensinamento deste livro maravilhoso. Obrigado, Jesus. Obrigado a todos. Que assim seja. Então, vamos dar início ao estudo do Livro dos Espíritos. Meus irmãos, que a paz de Jesus possa estar nos nossos corações, nos corações de todos os nossos irmãos ouvintes desta live. Estamos mais uma vez para fazer uma live da Casa Espírita Ilha de Paquetá, do estudo do Livro dos Espíritos. E hoje nós vamos falar dos três reinos, capítulo 11 dos três reinos. E as perguntas que nos cabem é sobre a pergunta 592 a 596. E o título é Os Animais e os Homens. Na pergunta 592, Kardec faz a seguinte pergunta aos espíritos. Se pelo que toca à inteligência comparamos o homem e os animais, parece difícil estabelecer uma linha de demarcação entre aqueles e este, porquanto alguns animais mostram, sob certo aspecto, notória superioridade sobre certos homens. Por essa linha de demarcação, pode essa linha de demarcação ser estabelecida de modo preciso? A esse respeito, é completo o desacordo entre vossos filósofos. Querem uns que o homem seja animal, e outros que o animal seja um homem. Estão todos em erro. O homem é um ser à parte. Na pergunta, vamos voltar lá na pergunta 585, que é a primeira pergunta, quando Kardec fala sobre, falando sobre os três reinos, ele fala do mineral, das plantas, dos animais e do homem. Ele diz, primeiramente, que os minerais compõem aquela parte que é os seres orgânicos. As plantas e os animais, as plantas já são seres orgânicos, elas já constituem de órgãos, são constituídas de órgãos, e têm vitalidade. Os animais também têm vitalidade. E depois uma quarta parte que é o homem. Então, como diz aqui, o homem é o homem é um ser à parte. Quer dizer, dos três, do mineral, do vegetal e do animal, o homem constitui, então, depois dos animais, uma quarta parte. Embora ele faça parte também do reino animal, nós também fazemos parte do animal. Mas já é uma parte separada. Ele diz aqui, ó, o homem é um ser à parte, que desce muito baixo algumas vezes e que pode também elevar-se muito alto. A gente vê em condições realmente, muitas das vezes, pessoas, seres humanos, que se comportam numa condição tão,
abjeta, né? Tão baixa, né? E também outros que se comportam em posição tão elevada. Dentro da nossa própria sociedade se encontra isso, né? Seres humanos com comportamento indesejáveis e outros com comportamento elevadíssimos. Pelo físico, é como os animais, e menos bem dotado do que muitos destes. Pelo físico, a gente sabe que muitos animais, fisicamente, são muito mais bem providos do que o homem, né? São muito bem mais providos que os homens. Na parte do corpo físico, né? Pelo físico. A natureza lhes deu tudo o que o homem é obrigado a inventar com a sua inteligência. Os animais, eles são providos de tudo que eles precisam. O homem já precisa de usar da sua inteligência para conseguir as coisas, né? Ele já usa da sua inteligência para a satisfação de suas necessidades e para a sua conservação. Seu corpo se destrói como dos animais. O nosso corpo se destrói como o corpo dos animais. A gente morre, nosso corpo se decompõe igual decompõe os corpos dos animais. É certo, mas a seu espírito está assinalado um destino que só ele pode compreender, porque só ele é inteiramente livre. Quer dizer, o homem já entende o seu destino, né? O homem, ele tem uma inteligência desenvolvida, ele já conhece a sua origem, né? Já sabe da sua origem divina. O homem já conhece um poder superior a ele, né? Ele sabe o destino, que ele é um espírito. Pobres homens, que vos rebaixais mais do que os brutos, não sabeis distinguir-vos deles. Reconhecei o homem pela faculdade de pensar em Deus. Os animais, eles não sabem, eles têm consciência de que existem, né? Porque são seres que obram, né? E muitas das vezes mostram determinada inteligência, uma inteligência limitada, mas mostram uma inteligência, mas ele não tem essa consciência da existência de um ser superior, né? Só o homem tem essa consciência da existência de um ser superior, de que alguma coisa existe além dele, né? E isso aparece em todas as civilizações que nós conhecemos, desde o homem primitivo, né? Esse é um sinal do ser humano, né? De conhecer que existe uma força superior a ele. Poder-se-á dizer que os animais obram por instinto? Ainda aí há um sistema. É verdade que na maioria dos animais domina o instinto, mas não vês que muitos obram denotando acentuada vontade? É que tem inteligência, porém limitada. Então dizer que o animal também age só por instinto não é o certo, né? Porque a gente sabe disso, a gente que convive com os animais sabe que muitos animais demonstram muita inteligência, né? Nós vemos, os macacos demonstram uma inteligência muito grande no comportamento deles, né? Os animais domésticos que nós conhecemos, como o cachorro, por exemplo, que é o animal mais próximo do homem, apresentam em certas situações uma capacidade que deixa a gente até absorto, né? Como pode o animal ter esse comportamento? A gente fica até achando interessante que eles mostram realmente uma certa inteligência, uma certa capacidade, né, de determinadas coisas. Não se poderia negar que, além de possuírem o instinto, alguns animais praticam atos combinados, que denunciam vontade de operar em determinado sentido e de acordo com as circunstâncias. A gente denota que existe uma inteligência, uma vontade ali de agir, de fazer aquela determinada coisa. Há, pois, neles uma espécie de inteligência, mas cujo exercício quase se circunscreve à utilização dos meios de satisfação em suas necessidades físicas e de proverem a conservação própria. Então eles sempre obram, podem obrar, podem fazer muitas coisas. As coisas que eles fazem são sempre voltadas para a sua preservação, para as suas necessidades físicas. Eles nunca vão além disso, né? Nada, porém, criam. O homem, ele evolui, ele cria, né? Por exemplo, nós fomos olhar a morada do homem. Alguns anos atrás, nós fazíamos construções das nossas casas,
de uma certa forma. Hoje já se faz de outra. O homem foi olhando, não, se eu fizer eu fiz dessa forma. Se eu fizer mais isso, eu vou melhorar. E vai melhorando, nós vemos que as nossas residências hoje são muito mais confortáveis do que as residências de alguns anos atrás, com conforto. E o que gerou isso? O conhecimento do homem. Agora o João de Barro, ele faz a casinha dele, não faz? Mas ele faz a casinha dele agora como fazia milhares de anos atrás. Da mesma forma, do mesmo jeito. Não mudou nada. Então, é no homem o que faz essa mudança, essa criação que o homem tem, ele cria em cima das coisas, é a sua inteligência. Essa é a diferença do homem para o animal. Qualquer que seja a arte com que executam seus trabalhos, fazem hoje o que faziam outrora, e o fazem nem melhor, nem pior, segundo forma de proporções constantes e invariáveis. Como você tem aqui o João de Barro, né? Ele faz a casinha dele daquela mesma forma que fazia milhares de anos, continuam fazendo, não faz melhor nem pior, simplesmente repetem, né? A cria separada de sua espécie não deixa por isso de construir o ninho de perfeita conformidade com os seus maiores, sem que tenha recebido nenhum ensino. Então, se você separar, por exemplo, os animais, eles botar ele longe da espécie dele, ele vai fazer tudo que a espécie dele faz. Ele não aprende com o outro, ele já traz dentro dele aquela coisa do instinto, né? Já é uma coisa dele, do animal. Ele não aprende, ele faz, ele já nasce com aquele instinto dentro dele, com aquela capacidade dentro dele, né? O desenvolvimento intelectual de alguns que se mostram suscetíveis de certa educação, desenvolvimento, aliás, que não pode ultrapassar certos limites. É devido à ação do homem sobre sua natureza maleável, porquanto não há aí progresso que seja próprio. Então, ele às vezes pode denotar alguma capacidade que ele aprende com o homem, né? O homem ensina, eles acabam assimilando alguma coisa e tal. Mas quando eles voltam depois, se o homem abandoná-lo a sua natureza novamente, ele vai voltar a ser aquele cachorro, aquele ser, aquele animal simples que ele era dentro da natureza dele. Ele não vai começar a desenvolver aquilo que ele aprendeu e fazer cada vez melhor, não. Ele volta à natureza dele, a natureza que é própria dele, né? Nós temos aquela história do patinho feio, né? Que era criado num monte numa ninhada de pintos, né? E ele era diferente dos outros. No momento que ele encontrou a água, o lago, ele pulou dentro da água e saiu nadando junto com os outros patos, os outros patinhos, né? Aí a gente vê ali, o que era aquilo ali? A natureza do pato é nadar na água, não é viver como um pinto, né? Então, mesmo que ele foi separado lá da ninhada dele, os ovos foi chocado por um outro animal, quando ele encontra a água, ele pula na água e vai embora. E também aquela história, que nos cinemas passam muitas histórias, muitas coisas sobre certos animais, do lobo, né? Que o garoto criou ali com todo carinho, que o lobo cresce junto com ele e tal ali. Mas depois, quando o lobo cresce, chega um certo tamanho, certa idade que aquele lobo já tem, ele encontra uma alcateia, ele vai direto para a alcateia. Deixa o homem, né, aquela pessoa que criou ele, que cuidou dele, e vai para a alcateia dele. Por quê? Porque ali é a natureza dele. Quando ele encontrou aquela coisa que era da natureza dele, a natureza falou mais alto. E ele vai para lá. Então, o animal é assim, ele não tem, ele vive pelo instinto, né? Ele tem conhecimento, alguns conhecimentos, ele tem inteligência, mas é muito limitado. O que fala mais alto nele é o instinto, né? E toda vez que ele age com alguma inteligência, é sempre no sentido das suas naturezas, das suas necessidades, né? Ele não obra com inteligência, como o homem age, né? E nem tem o conhecimento da existência de Deus, como o homem tem, né? De um ser superior, de uma capacidade acima dele, né? Isso é próprio do homem, que já alcançou a evolução espiritual. E essa evolução, ela se dá espiritualmente falando, porque o homem vem progredindo lá do mineral, passa para o vegetal, do vegetal passa para o animal, aí vai para a fase hominal. Essas formas todas se dá através do perispírito, porque o ser, quando ele é criado pelo Criador, por Deus,
no início de sua criação, ele começa ali com todas as condições para se tornar um anjo. Ele ali já tem toda aquela coisa, é como se fosse um pacote de sementes que está ali em estado latente e que vai desenvolvendo a cada passo. Cada experiência, cada passo, cada fase que ele passa, ele desenvolve uma capacidade, um conhecimento, um dom. E aquilo vai acumulando dentro dele, aquelas capacidades vão desenvolvendo, e ele vai crescendo, chega à condição de homem para chegar a anjo. Então nós já temos tudo dentro de nós, já está lá, quando o Criador nos criou, já nos criou com todas as condições para chegarmos a ser anjo. Então, começa lá naquele começo o desenvolvimento. E vai somando aos pouquinhos, né? Para que o homem possa chegar a anjo. Mesmo o progresso que realiza pela ação do homem é efêmero, puramente individual, visto que entrega a si mesmo, não tarda o animal que volte a encerrar-se nos limites que lhe traçou a natureza. Nós já falamos isso, né? Ele aprende com o homem, mas quando ele é abandonado novamente a vida dele, ele volta naturalmente à condição que a natureza deu a ele naquela faixa de evolução que ele está de animal, né? Tem os animais alguma linguagem? Se vos referis a uma linguagem formada de sílabas e palavras, não. Meio, porém, de se comunicar entre si, tem. Dizem uns aos outros muito mais coisas do que imaginais. Mas essa mesma linguagem de que se dispõe é restrita às necessidades, como restrita também são as suas ideias que podem ter. Então eles têm linguagem? Tem. Eles se entendem muito bem, os animais, eles passam mais informações um para os outros do que nós possamos entender, né? Eles passam muito mais informações. Mas sempre dentro daquelas necessidades deles, né? Eles nunca vão além daquilo. Eles estão limitados naquela necessidade que eles têm, dentro daquela necessidade se comunicam, né? A gente vê, por exemplo, os animais, as andorinhas voando no espaço, né? Elas têm ali um comportamento, né? Parece que existe uma direção, tem uma que vai na frente, guiando as outras, né? E parece que elas se entendem para que possam ficar ali junto, naquele comportamento. Então elas devem ter um meio de se comunicar, que nós não conseguimos entender, mas que tem um meio para que eles possam se comportar daquela forma, né? Se comunicarem uns com os outros. Um formigueiro imenso, já pensou? Aquelas formiguinhas, quando a gente às vezes fica até olhando, as formiguinhas passando com a folhinha, né? Carregando, então lá para dentro do formigueiro, formam aquela coisa imensa lá dentro do formigueiro, uma coisa inteligente até, a gente fica até olhando, né? As abelhas que formam as colmeias, né, para fazer o mel, elas todas se comunicam uma com as outras. Mas essa comunicação delas é sempre restrita ao trabalho que elas estão fazendo ali, aquelas coisas que sempre fizeram, que sempre vão fazer, né, dentro das necessidades delas. Então tem realmente comunicações, claro que tem. Elas se comunicam. E os meios de comunicação são são variados, né? Não existe um meio só de comunicação, só da palavra. Eu posso me comunicar a pessoa só pela palavra? Não, por muitas coisas eu posso me comunicar. Pelo olhar, né? Pelo gesto, eu posso me comunicar com alguém. Não precisa ser só pela palavra articulada. Então é dessa forma que os animais se comunicam, né? Não é tão difícil de entender esse entendimento. 594. Há, entretanto, animais que carecem de voz. Esses parece que nenhuma linguagem usam, não? Compreende-se por outros meios. Para vos comunicardes reciprocamente, vós outros homens só dispondes da palavra? É aquilo que eu estava falando. A gente só pode se comunicar pela palavra? Existe hoje até o sinal de Libras, né? Que é para o surdo-mudo, né? Que você não fala, você faz gestos, faz aqueles gestos que é combinado com a mão, que já é preparado, e a pessoa que entende aqueles sinais sabe o que você está falando. É um meio de comunicação sem usar a palavra, né? É como eu falei também, você pode se comunicar com o olhar, né? Quantas vezes uma mãe olha para um filho assim, o filho está fazendo uma coisa errada, ela olha assim, o camaradinha já entende o que ela quer dizer.
Não é isso que acontece? E os mudos? Facultadas lhes são a vida de relação. Os animais possuem meios de se prevenirem e de exprimirem as sensações que experimentam. Pensais que os peixes não se entendem entre si? Né? E os cardumes? Não tem peixe que vive em cardumes, em coletividades? Né? Eles devem se comunicar uns com os outros. E ver que quando eles nadam dentro do oceano, né, dentro dos rios, eles têm uma direção, eles não fazem aquilo aleatoriamente, eles têm, parece, uma coisa planejada, né? E todos se entendem o que tem que fazer. Dentro daquela necessidade deles, eles têm os meios de comunicação deles. O homem não goza exclusivamente do privilégio da linguagem. A dos animais, porém, é instintiva e circunscrita pelas suas necessidades e ideias, ao passo que a do homem é perfectível e se presta a todas as concepções da sua inteligência. Quer dizer, os animais, eles, como eu disse para você, eu estava dizendo antes, para todos aqui, as suas comunicações são restritas às suas necessidades, né? Ele só faz aquilo, comunica daquela forma que precisa ali, pronto, não necessita mais nada, porque ele, dentro daquela condição que eles estão ali, o que eles necessitam é aquilo. Já o homem não, a sua linguagem é perfectível. O que quer dizer perfectível? É suscetível de aperfeiçoamento, é suscetível de melhorar. E cada vez mais o homem vai procurando melhorar as suas comunicações, né? A sua forma de falar, a sua forma de escrever, a sua forma de se comunicar uns com os outros. Cada vez mais eles vão procurando aperfeiçoar esse meio de comunicação, né? É perfectível, quer dizer, é possível de desenvolver, de tornar melhor essas comunicações, pela inteligência do homem e pela capacidade que ele tem de criar. Por isso que ele pode melhorar, né? Efetivamente, os peixes, que como as andorinhas emigram em cardumes, obediente ao guia que o conduz, quando nós falamos das andorinhas, que vai uma na frente, que tem um guia que conduz eles, né? Devem ter meios de se advertirem, de se entenderem e combinarem. É possível que disponham de alguma vista mais penetrante, e esta lhe permita perceber os sinais que mutuamente façam. Pode ser também que tenham na água um veículo próprio para a transmissão de certas vibrações, os peixes, né? Como quer que seja, o que é incontestável é que lhes não falecem meios de se entenderem. Do mesmo modo, a todos os animais carentes de voz e que, não obstante, trabalham em comum. Nós estávamos falando aqui das formigas. Não sei se a formiga tem voz, para mim eu acho que não tem, né? Mas elas trabalham em comum, na colmeia, no formigueiro delas lá, né? As abelhas zumbem, né? Tem aquele barulho do zumbido da abelha, né? E trabalham em comum, então eles têm um meio de se comunicarem. Dito isto, que admiração pode causar que os espíritos entre si se comuniquem sem o auxílio da palavra articulada. Porque na espiritualidade, depois o espírito que já tem uma certa evolução, eles podem se comunicar uns com os outros sem usar a palavra articulada. Nós usamos a palavra articulada aqui na Terra, aqui no mundo material, com o nosso corpo, mas é possível os espíritos se comunicarem somente pelo pensamento. Emite uma vibração, o outro capta e por ali tem meios de transmitir muita coisa sem precisar articular a palavra. Gozam de livre-arbítrio os animais para a prática de seus atos? Os animais não são simples máquinas, como supondes. Contudo, a liberdade de ação de que desfrutam é limitada pelas suas necessidades e não se pode comparar às do homem. Sendo muitíssimo inferior a estes, não tem os mesmos deveres que ele. A liberdade possui-na restrita aos atos da vida material. Então, os animais, eles também têm a capacidade de escolher, do livre-arbítrio dele. Mas é como sempre está citando lá, são animais, então ele está sempre limitado às suas necessidades, à sua preservação, né? Ele não vai além daquilo.
Essa é a diferença entre o homem e o animal. O homem ele vai além, né? O homem ele avança, o animal ele fica restrito, fica preso àquela limitação dele ali, aquela espécie que ele vive, aquele meio de aprendizado que ele está ali, né? Mas ele não é simples máquina, né? Ele tem um instinto, mas ele também tem, ele já está, porque olha só, ele está desenvolvendo a inteligência, ele está desenvolvendo a capacidade de escolha, porque ele é uma parte no elo da evolução, né? Nós não começamos a evolução nossa lá no átomo, não vamos chegar ao arcanjo, ao anjo, né? Então, ele está desenvolvendo essa capacidade. Quando chega no homem, que ele vai desenvolver a inteligência, ele já passou por todas aquelas fases que a inteligência vai desabrochar. Então, é um caminho, é um ponto do desenvolvimento, do desenvolvimento, né, da evolução espiritual. A pergunta 596. De onde procede a aptidão que certos animais denotam para imitar a linguagem do homem e que por essa aptidão revela mais nas aves do que no macaco, por exemplo, cuja conformação apresenta mais analogia com a humana? O papagaio, né? Ele imita a voz do homem, ele fala a voz do homem. Outras aves também, não só o papagaio, mas tem outras aves que imitam. E que aí os espíritos perguntam por que apresenta mais nas aves do que nos macacos, por exemplo, que são os macacos, são os animais mais evoluídos que tem, né, dentro do reino animal, fora do reino hominal, porque nós somos animais, mas nós estamos da parte hominal. Então, os macacos, como faz da parte animal, dentro da parte animal são os seres mais evoluídos dali, daquele reino. Então, por que não eles falam, né? Aí os espíritos dizem assim: origina-se de uma particular conformação dos órgãos vocais, reforçada pelo instinto de imitação. Então, certas aves têm o aparelho fonador mais parecido com o dos homens. E aí, com a imitação, eles conseguem fazer o som igual ao som da voz do homem. O macaco imita os gestos. Algumas aves imitam a voz. Então, o macaco imita os gestos, né? Porque são animais bem inteligentes, né? Bastante inteligentes. Eles imitam os gestos do homem. Mas não tem a conformação vocal, né? O aparelho fonador igual ao nosso, mais parecido com o nosso. Então, fica difícil de emitir a voz, de ter voz, ter igual a gente. Mas já certas aves, não são todas, são algumas só, elas têm um aparelho fonador mais parecido com o aparelho do homem, com o aparelho fonador do homem, aí ele consegue imitar a voz do homem. Então, meus irmãos, nós estamos chegando ao término do nosso estudo, agradecendo muito a Deus, a Jesus, pela oportunidade desse trabalho, porque é muito importante que nós estudemos, porque o estudo vai nos libertar da ignorância, vai nos trazer para a glória da vida espiritual, né? Vai nos elevar espiritualmente. Não é que o estudo seja importante para nos tornarmos vaidosos, de muito conhecimento, não. Mas ele é a alavanca que nos dá a capacidade para escolher entre o certo e o errado. É o conhecimento que vai dar ao homem essa capacidade. Nós temos o livre-arbítrio muito desenvolvido e cada vez que o nosso conhecimento aumenta, mais aumenta o nosso livre-arbítrio. Quando a nossa responsabilidade mais aumenta o nosso livre-arbítrio, né? E pelo conhecimento e pela prática daquilo que aprendemos, não só, porque só o conhecimento por si só não resolve. Tem que ter a prática daquilo que você aprende. Vai te dar condições para que você possa evoluir. E o nosso objetivo, quando nós viemos aqui para a Terra, quando nós nos preparamos no mundo espiritual para reencarnar, é justamente esse, a evolução. Então é muito importante que nós estudemos, né? Nos dediquemos ao estudo, procuremos fazer as nossas elucubrações, nossas meditações sobre certos temas, trabalhar dentro de nós, né? E procurar valorizar tudo isso que nós aprendemos com a doutrina espírita, que é uma doutrina libertadora realmente, né? Por trazer todo esse conhecimento para nós, por trazer o Evangelho tão iluminado pelo conhecimento, né? Pelos ensinamentos dos Espíritos superiores.
nos libertando da ignorância, nos levando para mais próximo do nosso Criador, né? Vamos, portanto, meus irmãos, fazer a nossa prece, agradecendo a Deus e a Jesus por esta oportunidade de estudo na noite de hoje. Jesus, bom e amado Mestre, te agradecemos por mais essa oportunidade de estudo, de trabalho, e pedimos, Senhor, pelas nossas dificuldades que ainda temos, pelas nossas imperfeições que ainda carregamos, que nós possamos ter a força necessária e a fé, a esperança e a coragem de continuarmos na luta, Senhor. Pois sabemos que muitas das vezes se afiguram difíceis certas experiências, certos aprendizados, mas que são necessários para o nosso progresso espiritual. E sabedor ainda que o seu amor jamais nos falta. Portanto, que com essa força, com essa coragem, com essa esperança, procuremos, Senhor, dar o melhor de nós, dar o melhor que nós possamos oferecer, Senhor, à vida, para que nós possamos vencer as nossas dificuldades, vencer as montanhas que se encontram diante de nós, com essa fé ardente, para que possamos construir a nossa evolução espiritual, o nosso progresso. Pedimos por todos os nossos irmãos, indistintamente, pelo esse grupo de pessoas que estão na nossa live de hoje, e também por toda essa humanidade, Senhor, que possamos fazer o melhor de nós em prol de todos, indistintamente, com muito amor no coração. Que a tua paz nos envolva, agora e sempre. Que assim seja. Pés descalços, mãos marcadas, moradores nas calçadas, esquecidos como a própria noite. Rosto triste, olhar tão raro, na esperança de um amparo, o silêncio mostra a própria dor. Sem perceber, finjo não ver e prefiro evitar. Preciso ter olhos de ver e mãos de ajudar e amar como ele amou. Pés descalços, mãos marcadas, Jesus Cristo nas calçadas, esquecido como a própria noite. Rosto triste, olhar tão raro, na esperança de um amparo, o silêncio mostra a própria dor. Sem perceber, finjo não ver e prefiro evitar. Preciso ter olhos de ver e mãos de ajudar e amar como ele amou. Pés descalços, mãos marcadas, moradores nas calçadas, esquecido como a própria noite. Rosto triste, olhar tão raro, na esperança de um amparo, o silêncio mostra a própria dor. Sem perceber, finjo não ver e prefiro evitar. Preciso ter olhos de ver e mãos de ajudar e
nas calçadas, esquecido como a própria noite. Rosto triste, olhar tão raro, na esperança de um amparo, o silêncio mostra a própria dor. Sem perceber, finjo não ver e prefiro evitar. Preciso ter olhos de ver e mãos de ajudar e amar como ele amou. Pés descalços, mãos marcadas, moradores nas calçadas, esquecido como a própria noite. Agradeço ao expositor de hoje pelo estudo. Agora vamos passar para a segunda parte, né, que é a preparação para o passe, a distância. Vamos mentalizar positivo. Nízia, por favor, toca a música. Quem botou a aguinha para fluidificar, vamos orar, mentalizar e nos preparar para o passe, a distância. Nízia, toca, por favor. Obrigada, Nízia. Realmente é uma música bonita, realmente é preparação para o passe, né? Agora vamos, Ricardo, por favor, vamos subir a nossa oração. Peço aos passistas da CEIP que mentalize positivo. Vamos orar pelos nossos doentes que estão nos hospitais, que estão nos lares, tantos outros que a gente não conhece, os que estão em nossos corações. Ricardo, sobe, por favor, a nossa prece. Repitam em pensamento ou em voz alta. Jesus, pelas suas palavras e pelos gestos de vossas mãos, curaste cegos, paralíticos, leprosos e tantos outros doentes. Eu também venho suplicar pelas minhas enfermidades. Dai-nos, Jesus, a graça da perseverança na oração, apesar do desânimo. A graça da coragem para buscar a cura, mesmo depois de várias tentativas. A graça da simplicidade para aceitar a ajuda dos profissionais, familiares e amigos. A graça da humildade, para reconhecer as próprias limitações e entender que ainda sou um espírito em evolução. A graça da paciência nas dores e dificuldades do tratamento.
a graça de compreender, pela fé, a transitoriedade desta vida, a graça de entender que o pecado é a maior de todas as enfermidades e prometo não pecar mais para não ficar doente. Peço ao mentor espiritual e toda a falange de trabalhadores da Casa Espírita Ilha de Paquetá. Sei que me ajude a passar por esse momento. Estou ciente que a doença é a cura do espírito. Como dizia Jesus ao término de cada cura: vá, e não peques mais para não ficardes doente novamente. Que assim seja.
encerramos mais uma quarta-feira. Boa noite a todos. Até a próxima quarta, se assim Deus permitir. Graças a Deus. A Casa Espírita Ilha de Paquetá, CEIP, agradece a presença de todos. Deseja que tenhamos uma excelente noite de sono reparador, com descanso do corpo físico. E que nosso espírito possa emancipar-se em missão de trabalho no bem ou em estudos em esferas espirituais mais elevadas. Se você gosta do nosso trabalho, inscreva-se no canal, dê seu like e compartilhe com amigos para que mais e mais pessoas possam ter acesso à nossa doutrina consoladora. Divulgar o Espiritismo também é caridade. Fique com Deus e que a paz de Jesus vos guie.